Você já pensou como é possível o amor florescer mesmo quando tudo parece conspirar contra ele? Kaoru Han nos mostra exatamente isso. Um romance nascido em meio a preconceitos, rivalidades escolares e barreiras sociais profundas. Mas em vez de correr, essa história escolhe caminhar devagar, com cuidado, revelando emoções em cada gesto, olhar e palavra não dita. Neste vídeo vamos revisar a jornada de Hintaro e Kaoru, destacando o simbolismo, momentos marcantes e a magia que fez esse anime se tornar um dos romances mais comentados de 2025. Então prepara o coração porque essa análise vai te fazer refletir e acima de tudo se emocionar. O anime começa nos apresentando o Hintaro Tsumugi, um garoto que chama atenção à primeira vista. Alto, cabelo descolorido e uma expressão séria que intimida qualquer um. Para a maioria, ele parece o típico delinquente escolar, aquele cara com quem ninguém quer se meter. Mas a realidade é outra. Por trás dessa fachada intimidadora existe um jovem cheio de inseguranças que sabe muito bem como é ser julgado apenas pela aparência. Hintaro vive com o peso de acreditar que nunca será realmente aceito, por isso se refugia num lugar onde pode ser ele mesmo, a confeitaria da família. Lá, entre fornadas e o cheiro doce que invade o ar, ele mostra sua verdadeira essência, atencioso, educado e dedicado. É neste ambiente que o destino coloca Kaoru em seu caminho. Diferente de todos os outros, ela não se assusta nem cria distância. Pelo contrário, olha para Hintaro com naturalidade, como se enxergasse além da fachada. Esse simples gesto já abala as defesas dele. Afinal, quantas pessoas realmente o trataram assim antes? Mas o ponto de virada acontece quando Kaoru é importunada por dois garotos na rua. Hintaro não pensa duas vezes antes de intervir. A cena é simbólica, mesmo carregando suas inseguranças e o medo constante de ser visto como o cara perigoso, ele escolhe agir. Ao defender Kaoru, não só revela sua coragem e caráter, como também prova para ela e de certa forma para si mesmo que ele é muito mais do que a imagem que os outros enxergam. Esse encontro marca o início de algo especial, não apenas o começo de um romance, mas também o despertar de Hintaro para uma nova possibilidade, ser aceito de verdade, sem máscaras e sem julgamentos. Logo no início, o anime revela o primeiro grande obstáculo para esse romance. Hintaro descobre que Kaoru estuda na Kikyu, enquanto ele frequenta Chidori, a escola rival. E aqui não se trata apenas de colégios diferentes, é uma questão de status. Kikyu é um símbolo de prestígio associado a famílias influentes e a educação de alto nível. Já Chidori carrega a fama de ser o depósito dos indesejados, um lugar para garotos problemáticos e considerados sem futuro. É nesse cenário que o preconceito entre as escolas fica evidente. Garotas da Kikyu são ensinadas a se manter longe dos meninos da Chidori, e os meninos da Chidori, por sua vez, enxergam as garotas da Kikyu como inalcançáveis. Mas Kaoru quebra essa barreira de forma surpreendente. Mesmo sabendo de tudo isso, ela espera Hintaro do lado de fora da escola, sem medo dos olhares tortos ou comentários maldosos. Para ela, não importa de onde ele vem, e sim quem ele realmente é. Enquanto isso, conhecemos também os amigos de Hintaro, Shohei Uzami, Saku Natsuzawa e Ayato Yorita. Eles são importantes porque representam a visão coletiva da Chidori, sempre desconfiado, sempre na defensiva em relação às garotas da Kikyu. Eles vivem sob a sombra desse preconceito, e por isso não conseguem entender como Hintaro pode se aproximar de Kaoru sem se preocupar com as consequências. Mas o detalhe mais bonito é a reação da própria Kaoru. Em vez de recuar ao descobrir que Hintaro é da Chidori, ela fica feliz de saber mais sobre ele. Para ela, aquilo não é um problema, na verdade é uma chance de conhecer quem ele é de verdade, longe dos rótulos que a sociedade impôs. Esse contraste deixa claro o diferencial de Kaoru, onde os outros veem um delinquente, ela enxerga um coração gentil. Depois de o professor de Hintaro dizer que não participaria do festival esportivo quem reprovasse na prova, Hintaro e Uzami ficam desesperados. Uzami implora ajuda para Saku, mas ele não ajuda porque no ano passado, mesmo com a ajuda dele, eles reprovaram. Essa parte ajuda a nos mostrar a relação deles como amigos. Depois de Saku recusar ajudar Hintaro e Uzami, eles acabam indo para uma biblioteca mais longe, mas logo percebe que não conseguiriam. Então Uzami sai para pedir desculpa para Saku para eles irem juntos para o festival. Logo depois de Uzami sair para buscar Saku, Hintaro acaba encontrando a Kaoru, e lá eles têm conversas mais íntimas longe dos olhares pesados das escolas. Kaoru, sempre estudiosa, revela que é bolsista na Kikyu e que não pode se dar ao luxo de baixar suas notas. Essa confissão mostra o peso da responsabilidade que ela carrega, mas também sua disciplina e determinação. Hintaro percebe que acabou julgando ela de rica só porque estudava na Kikyu, fazendo o que não gostava que faziam com ele. Hintaro se vê pensativo, então acaba pedindo para ela ajudar ele nos estudos. Enquanto isso, a temporada amplia o foco para Subaru Hoshina, amiga de Kaoru. Subaru não gosta nem um pouco dessa aproximação. A tensão aumenta quando Subaru cruza caminho com os amigos de Hintaro. Um choque de personalidades gera uma briga verbal intensa, recheada de preconceito e provocações. Este conflito deixa ainda mais claro que a rivalidade entre as escolas não é apenas um plano de fundo, mas um muro social que constantemente ameaça separar os protagonistas. Alguns dias depois desse embate de Subaru e os amigos de Hintaro, Kaoru e Hintaro vão ao encontro para estudar. Esse encontro nos sente cenas fofas entre os dois. Durante o encontro, ele revela sua preocupação em não tirar notas vermelhas. Não é apenas uma questão de desempenho. Se suas notas caírem, ele não poderá participar do festival esportivo com os amigos, um evento importante para fortalecer os laços da Chidori. Este momento mostra um lado mais humano de Hintaro, alguém que, mesmo inseguro nos estudos, deseja fazer parte de algo maior junto de seus companheiros. Mas a tranquilidade não dura muito. Hintaro dá de cara com Subaru, que havia visto os dois juntos.
A reação dela é imediata e dura. Pede para que ele não se encontre mais com Kaoru. Para Subaru, o risco é grande demais. Ela lembra que muitos professores daqui que odeiam a Chidori a ponto de prejudicar alunas que tenham qualquer ligação com os garotos de lá. Se o relacionamento deles fosse descoberto, Kaoru poderia até perder sua bolsa de estudos. Essa fala ganha ainda mais peso quando entendemos o passado de Subaru. Quando criança, ela sofreu bullying de meninos e foi salva justamente por Kaoru. Desde então, Subaru carrega uma dívida de gratidão e uma postura protetora quase inquebrável em relação à amiga. Para ela, impedir essa aproximação é uma forma de proteger Kaoru de futuras dores. Só que Rintaro, pela primeira vez, responde sem recuar. Ele admite que não consegue simplesmente se afastar. Seus sentimentos já estão crescendo. E fingir que nada está acontecendo seria negar a si mesmo. É um momento de sinceridade crua, que mostra a força do vínculo que está nascendo entre Kaoru e Rintaro. E depois dessa tensão toda que teve até aqui, Rintaro consegue passar na prova com a ajuda de Kaoru. Não é uma vitória acadêmica, mas também simbólica. Prova que juntos eles podem superar as barreiras impostas pelo mundo ao redor. Logo quando eles estavam comemorando ter passado nas provas, um momento de suspense toma conta da história. Quando Saku Natsuzawa, um dos amigos mais próximos de Rintaro, acaba encontrando um bilhete deixado por Kaoru dentro do seu caderno. A descoberta imediata levanta suspeitas. Saku percebe que o amigo anda diferente nos últimos tempos, mais calado, distraído, e começa a se questionar se ele está escondendo algo. Confrontado, Rintaro não consegue admitir a verdade. O medo do julgamento, somado ao peso do preconceito entre as escolas, o faz se calar. Essa escolha acaba criando uma distância entre ele e Saku. Só que, na realidade, tudo que o Saku queria era que Rintaro confiasse nele, não para condená-lo, mas para poder ajudar caso algo estivesse acontecendo. Esse mal-entendido reforça um dos temas centrais do anime, a importância da confiança nas amizades verdadeiras. Enquanto Rintaro não estava bem com seus amigos, temos mais da relação dele com a mãe, Kyoko. Diferente de muitos personagens de romances escolares, aqui temos um laço familiar caloroso e divertido. Um dos momentos mais leves entre eles é quando Rintaro conta que conseguiu passar nas provas e sua mãe simplesmente não acredita, indo e tirando sarro da situação. Esse momento descontraído funciona como um respiro cômico no meio das tensões emocionais, além de mostrar como a família é um ponto de apoio constante para ele. Mesmo assim, o coração do Rintaro pesa. A briga com o Saku e o crime estranho entre eles o deixam para baixo, cheio de dúvidas sobre si mesmo. E é justamente nesses momentos de fragilidade que Kaoru aparece como luz na sua vida. Sempre paciente e atenciosa, ela consegue tranquilizá-lo, lembrando de que não precisa carregar o mundo sozinho. Mais uma vez, o anime nos mostra como o relacionamento deles vai muito além da atração. É sobre apoio mútuo, confiança e a capacidade de se reerguer juntos. Alguns dias depois da conversa com Rintaro, Subaru se encontra com Kaoru e conta que pediu a ele para não vê-la mais. O mais surpreendente é que Kaoru não reage com raiva. Pelo contrário, ela entende os motivos da amiga. Isso mostra a força da amizade das duas, construída desde a infância, quando Kaoru foi quem salvou Subaru do bullying. A relação delas não é apenas de coleguismo, mas de irmandade. E é neste mesmo diálogo que surge uma revelação marcante. Kaoru admite que gosta de Rintaro. É um momento de sinceridade que dá peso emocional à trama. Enquanto isso, Rintaro também carrega seu conflito interno. Ele queria conversar novamente com Subaru, disposto até a perguntar o que precisaria fazer para que ela o aceitasse do lado de Kaoru. Para ele, não era possível simplesmente ignorar o pedido de alguém que a própria Kaoru considera tão importante. Esse detalhe nos mostra quanto Rintaro é respeitoso e gentil, sempre pensando nos sentimentos de quem está à sua volta. É nesse ponto que a visão de Subaru começa a mudar. Ao perceber a sinceridade e a delicadeza de Rintaro, ela faz uma pergunta inesperada: se um dia ele aceitaria ser amigo dela. Esse pedido é simbólico, porque representa o início de um ponto entre os dois. Subaru até então era a principal barreira entre o casal, mas aqui nasce a possibilidade de aceitação e até de companheirismo. Alguns dias depois da conversa com Subaru, Shohei, Saku e Ayato percebem que o Rintaro está agindo estranho, distraído como se escondesse algo importante. Curiosos e preocupados, eles decidem segui-lo em segredo para tentar descobrir o que está acontecendo. O que eles não esperavam era ver Rintaro se encontrando com Kaoru e Subaru. Surpresos, os três acabam ficando por perto e escutam a conversa. É nesse momento que Rintaro finalmente abre o seu coração. Ele diz que não quer mais esconder nada dos amigos, porque sabe o quanto a amizade deles significa. Com sinceridade, ele admite que queria confiar neles da mesma forma que Subaru confia em Kaoru e Kaoru confia em Subaru. Rintaro fala da relação que está construída com as duas, deixando claro que não é apenas um capricho adolescente, mas algo que está mudando sua vida. Essa confissão é poderosa porque mostra que, para ele, amizade verdadeira e romance não precisam ser inimigos. Ambos podem caminhar juntos desde que exista confiança. Depois dessa conversa, na volta para casa, o clima muda de repente. Rintaro, Kaoru e Subaru acabam esbarrando em alguns caras mais velhos, que procuram briga com Rintaro, alegando que ele havia assustado o Kohai deles dias antes. A tensão aumenta quando esses delinquentes se aproximam de Subaru, tentando provocá-lo. Mas antes que algo de pior aconteça, os amigos de Rintaro entram em cena. Shohei, Saku e Ayato mostram que no fundo sempre estiveram ao lado dele. O confronto vira uma cena quase cômica de tão satisfatória. Juntos eles amassam os provocadores sem muita dificuldade. Esse momento sela de vez a união do grupo. Quando chega o dia do festival escolar, Rintaro e Saku têm uma conversa sincera. Entre risadas e lembranças da confusão, Saku diz que confia em Rintaro do fundo do coração. É uma reconciliação emocionante, que reforça o elo da amizade e dá ao protagonista a certeza de que não está mais sozinho.
Após Hintaro e seus amigos fazerem as pazes, pela primeira vez vemos Hintaro, Kaoru, Subaru e os amigos de Hintaro dividindo espaço de forma menos hostil. Após tantas tensões, Subaru dá um passo importante e se desculpa com os amigos de Hintaro. Ela reconhece que foi dura demais e que no fundo só queria proteger Kaoru. Esse pedido de desculpas quebra o gelo e abre caminho para que os quatro possam conviver sem tantas barreiras. Com o clima mais tranquilo, Hintaro começa a pensar em como poderia retribuir toda a ajuda que Kaoru lhe deu nos estudos. Quando ele comenta isso, Kaoru responde de maneira simples e direta. O que ela mais queria era sair com ele. É aí que nasce um dos momentos mais fofos da temporada, o encontro no aquário. As cenas no aquário são cheias de delicadeza, os dois indo juntos observando os peixes, Kaoru se encantando com as luzes e o movimento da água. Hintaro, por sua vez, se pega sorrindo sem perceber, só de vê-las felizes. É uma cena que reforça a ideia de que pequenos momentos, longe do caos das escolas, são os que realmente constroem intimidade entre eles. Mas o ponto alto do encontro vem quando eles encontram uma criança perdida no local. Kaoru, sempre atenciosa, sai à procura dos pais da menina, enquanto Hintaro fica cuidando dela. Durante a conversa com a garotinha, ele começa a refletir sobre a forma que Kaoru age, gentil, altruísta, sempre colocando o bem-estar dos outros em primeiro lugar. E é nesse instante que Hintaro percebe, quase sem querer, que seus sentimentos por Kaoru já ultrapassaram a amizade. Essa epifania desperta no silêncio de momentos simples, é poderosa. Não há confissão imediata, nem cena exagerada, só a sinceridade de um coração que começa a aceitar que está apaixonado. Logo depois de começar a perceber que gosta de Kaoru, vemos como ele não consegue parar de pensar nela. Cada detalhe do dia faz com que ela venha à mente dele. As conversas na biblioteca, os momentos no aquário, até mesmo os pequenos gestos dela. Esse turbilhão de sentimentos deixa claro que, mesmo sem admitir abertamente, ele já está apaixonado. Enquanto isso, seus amigos decidem organizar um encontro na casa de Hintaro. Quando chegam lá, ficam impressionados ao descobrir que ele mora em cima de uma confeitaria. É surpreendente perceber que sua vida é cercada pelo cheiro doce de bolos. A cena é cheia de leveza e calor humano. A mãe de Hintaro, Kyoko, fica emocionada de vê-lo finalmente levando amigos para casa. Ela recebe a todos com carinho, como se fossem da família, mostrando como o ambiente da confeitaria é um verdadeiro lar. E a surpresa não para por aí. Kaoru e Subaru acabam aparecendo também. O clima que poderia ser estranho se transforma em algo divertido. Todos comem juntos, jogam, conversam e dão risada, criando um momento de união raro entre personagens de escolas diferentes. É nesse contexto de intimidade que Hintaro fala um pouco sobre si. Ele conta que decidiu pintar o cabelo de loiro e usar os brincos porque um dia viu um cara estiloso e achou maneiro imitar. Mas o que parecia apenas uma escolha estética acabou tendo um peso enorme. As pessoas passaram a julgá-lo ainda mais pela sua aparência, reforçando sua fama de delinquente. No entanto, seus amigos fazem questão de lembrá-lo que, por trás da aparência, todos sabem que ele é uma pessoa gentil e de coração enorme. Um detalhe bonito dessa cena é a lembrança de sua mãe, que acaba pintando o próprio cabelo primeiro, para que ele não se sentisse sozinho. Ela queria mostrar que não havia problema em se expressar, mesmo trabalhando diretamente com o público. Este gesto simples reforça a relação de cumplicidade e amor entre mãe e filho, uma das mais tocantes do anime. Após isso, chegam as provas novamente, e Hintaro e seus amigos acabam indo estudar com Subaru e Kaoru. Essa cena traz momentos leves e divertidos, e quem entra na jogada é Saku, que se mostra surpreendentemente inteligente. O detalhe engraçado é que, mesmo entendendo tudo com facilidade, Saku é péssimo para explicar os conteúdos para os outros. A cena rende boas risadas, quebrando um pouco o peso emocional do anime e mostrando como o grupo aos poucos começa a se entrosar melhor. Durante esses encontros, a tensão silenciosa entre Hintaro e Kaoru fica cada vez mais evidente. Eles trocam olhares discretos, dividem pequenos momentos de cumplicidade, mas ainda falta coragem de transformar esses gestos em palavras. Depois que todo mundo passa nas provas, o grupo resolve ir jogar boliche para comemorar. E é então que surge o Uzami, sempre direto e sem papas na língua. No caminho, o Uzami corta o papo e manda a pergunta na lata. Hintaro, você gosta da Kaoru, não gosta? O grupo congela por um segundo. Hintaro não responde de imediato, mas a cara mais vermelha que um pimentão e o olhar desviando para o chão entregam tudo. É um divisor de águas, ali até os amigos entendem que já não é só amizade. Depois da conversa com Yorita, o anime marca o início da virada interna de Hintaro. Ele percebe que não pode mais continuar escondendo o que sente. Logo depois que chega em casa depois de amassar os amigos no boliche, Hintaro fica sabendo do aniversário de Kaoru através de Subaru, mas fica sem saber o que fazer para presenteá-la. Sem ideias, ele chega a perguntar para sua mãe se ela conhecia alguma confeitaria boa para comprar um bolo. A reação dela é engraçada, ficando brava lembrando que eles mesmos têm uma confeitaria. A cena serve como um momento descontraído. Logo em seguida, é a própria mãe que sugere que ele faça o bolo para Kaoru. Decidido, Hintaro vai até o pai, o confeiteiro da família, e pede ajuda. O pai então pergunta o que ele queria transmitir através do bolo, e Hintaro responde de forma sincera. Queria passar gratidão por tudo que Kaoru fez por ele até aquele momento. Com isso, os dois começam a preparar juntos o bolo especial. Essa sequência é carregada de simbolismo. O ato de cozinhar se transforma em uma declaração silenciosa de afeto. Quando finalmente eles terminam o bolo, Hintaro pede para se encontrar com Kaoru no aniversário dela. Nesse encontro ele acaba entregando o bolo para ela, e é nesse encontro que ela fica emocionada ao descobrir que foi ele que fez o bolo. A sua felicidade é genuína. Mais tarde à noite, Kaoru liga para Hintaro só para agradecer de novo, dizendo que o bolo estava delicioso e que toda a família dela adorou. Orgulhoso e aliviado, Hintaro conta ao pai que Kaoru amou o presente e pede para ele ajudá-lo mais vezes na cozinha, com o objetivo de fazer um bolo ainda melhor na próxima vez.
Aí vemos que o clássico episódio de praia chega, trazendo leveza, diversão e momentos de intimidade. Todo mundo vai junto e vemos Hintaro, seus amigos e Kaoruko rindo, correndo e aproveitando o dia. No entanto, Subaru parece distante, observando tudo de longe, com um olhar que mistura incômodo e insegurança. Kaoruko percebe o desconforto da amiga e vai conversar com ela, mostrando mais uma vez a profundidade de sua amizade. Depois da conversa com Kaoruko, Subaru toma coragem e se aproxima de Hintaro e de seus amigos. Ela admite que não queria ser amiga deles um dia, mas sim agora. A cena rende dos momentos mais divertidos do episódio. Saku joga água nela e diz que não costuma sair ou estudar com pessoas que ele não gosta. Só que a frase é meio confusa e Uzami comenta que é difícil de entender o que ele quis dizer. Então Saku completa dizendo que já a considerava uma amiga, algo que o resto do grupo também confirma. Nesse instante, a tensão se quebra de vez e eles passam a se divertir juntos. Logo depois deles se divertirem em um gesto inesperado, a barriga de Subaru começa a roncar, e Saku, ouvindo isso, lhe oferece uma rosquinha. Com essa cena é impossível não pensar, será que esses dois vão ser um casal? Mais tarde, o grupo todo se diverte com fogos de artifício. A beleza efêmera da cena cria um clima de magia no ar. Quando os fogos acabam, todos vão buscar mais, deixando apenas Hintaro e Kaoruko juntos na areia. Ali, em meio ao silêncio após a explosão das cores, eles conversam. Kaoruko agradece a Hintaro por ter ajudado Subaru a se aproximar dos outros, e ele retribui agradecendo ela por sempre lhe dar coragem de enfrentar os desafios da vida. É nesse momento íntimo que Hintaro, enfim, toma coragem e se declara para Kaoruko. A cena é carregada de emoção e delicadeza, marcando o ponto mais esperado da temporada. Logo após a declaração de Hintaro, os amigos voltam da loja para soltar os fogos, e é no caminho de volta junto com Subaru que Kaoruko recebe uma ligação. Era Hintaro dizendo que queria se encontrar com ela para explicar a declaração. Kaoruko então decide que eles vão se encontrar no festival de verão, onde Hintaro e Kaoruko caminham lado a lado em meio às luzes, barracas e sons festivos. O clima é leve, mas também carregado de expectativa. Durante a conversa, Hintaro abre seu coração de forma ainda mais clara. Ele diz que sempre pensou que ver o sorriso da Kaoruko seria o suficiente para ele, que não queria causar problemas por causa da rivalidade entre as escolas. Mas no momento em que estavam juntos olhando os fogos de artifício, ele sentiu um medo enorme de que o tempo deles pudesse acabar de repente. Foi aí que percebeu algo importante. Esse sentimento de querer segurar na mão da pessoa amada para sempre é o que todos os casais do mundo sentem. Com essa revelação, ele entende que não quer mais apenas observar. Para ele, se namorar significa estar ao lado de alguém que lhe dá coragem e força para seguir em frente, então é exatamente isso que deseja. Com toda sinceridade, Hintaro pede para Kaoruko namorar com ele. O momento fica ainda mais emocionante quando eles falam sobre o dia que se conheceram. Para Hintaro, a lembrança começa no episódio 1, na confeitaria, mas Kaoruko revela algo que ele havia esquecido. Antes daquele dia, em um momento difícil de sua vida, ela passou em frente à confeitaria. Ao provar um pedaço do bolo, foi tomada por um sentimento de acolhimento tão forte que começou a chorar. Hintaro, por sua vez, a abordou gentilmente, perguntando se estava tudo bem. A partir daquele dia, Kaoruko passou a se arrumar mais, maquiava-se com cuidado, usava roupas novas, arrumava o cabelo sem falta, sempre na esperança de reencontrá-lo. Por meses ela tentou falar com ele, mas nunca teve sorte de encontrá-lo novamente. Até que, sem estar preparado, o destino a colocou diante dele novamente. E quando descobriu que Hintaro era da Chidori, em vez de recuar, ela se sentiu feliz, porque significava que ele sempre esteve mais perto do que imaginava. É nesse instante que Kaoruko finalmente responde aos sentimentos dele, dizendo em voz firme e emocionada que também o ama. A temporada termina com essa confissão dupla, não como um final fechado, mas como o verdadeiro início do namoro dos dois. É uma escolha inteligente, em vez de apressar a história, deixa no ar a expectativa de como será o futuro desse casal diante das barreiras sociais que ainda existem, mantendo assim o público ansioso por uma segunda temporada. Kaoru-Han é um romance que conquistou uma temporada de 2025, com uma narrativa delicada, personagens cativantes e um amor que floresce em meio a preconceitos e desafios. O anime nos mostra os pequenos gestos que podem carregar sentimentos enormes. Hintaro e Kaoruko nos lembram que a coragem de amar pode transformar não só duas pessoas, mas também todo mundo ao seu redor. E aí, qual foi a cena que mais te emocionou? Deixe aí nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas análises.